Queridos, a graça e a paz, é um prazer, uma satisfação poder meditar com você na palavra de Deus nesse instante. Então, o texto da nossa mensagem se encontra em Jonas, capítulo 3, o verso 1 até o verso 5. Vou fazer a leitura e desde já esteja pedindo que o Senhor venha falar com a sua vida de uma forma poderosa. Diz assim a palavra do nosso Deus, Jonas 3, de 1 a 5. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor. Que Deus assim aplique desde já poderosamente a sua palavra, a sua vida em seu coração. O livro, queridos, de Jonas é um dos mais fantásticos e maravilhosos do Antigo Testamento. Nós estamos aqui nessa história lá na primeira metade do século 8 a.C. Jonas foi um profeta que profetizou na época de um grande rei chamado Jeroboão II. Ele foi um profeta muito abençoado, Deus o usou de uma forma muito poderosa a sua vida naquele tempo. Profetizou a paz e profetizou também a expansão ou a reconquista de boa parte do território de Israel. Então ele profetizou a expansão. Então foi um profeta que Deus usou de uma forma muito abençoada no seu tempo. E aqui no nosso texto nós vemos agora um chamado especial de Deus para a vida desse profeta. Muitas pessoas olham para o livro de Jonas de diversos aspectos, ou de diversas perspectivas, ou pelo menos de algumas. Alguns olham, principalmente as crianças, para o aspecto de que Jonas foi um profeta que foi engolido por um grande peixe. Então, a imagem que sobressai desse livro, principalmente, é essa. Algum tempo atrás eu li um livro que foi muito abençoador para a minha vida, principalmente para questões do chamado pastoral, da vocação pastoral. Um livro de um pastor também muito conhecido, Eugene Peterson, chamado A Vocação Espiritual do Pastor. E ele traz aqui muitas implicações e aplicações maravilhosas, especialmente da perspectiva do profeta, aplicando assim para a vida daqueles que estão à frente do ministério, seja pastor, obreiros, presbíteros, missionários, evangelistas, aqueles que estão à frente da obra do Senhor. Mas eu creio que o aspecto central, embora o livro de Jonas pareça uma pequena biografia de um momento da sua vida, nós observamos nesse livro que o que mais sobressai e deve realmente assim deixar os nossos olhos cheios de expectativa e alegria é o espetáculo da graça de Deus na vida de um povo pagão, na vida de um povo estrangeiro, na vida de uma nação ímpia, uma nação cruel, uma nação má, uma nação expansionista, imperialista. Nós vamos ver no decorrer da história do texto bíblico e também da história geral que esse reino ele vai crescendo, que é o reino da Síria, e no ano 722 eles conquistam o reino de Israel. Essas tribos de Israel foram levadas para a Síria, onde depois a Babilônia assume, não é, aquele mesmo espaço que foi tomado inicialmente pela Síria. E essas 10 tribos de Israel foram dispersas para todos os lugares, tendo como a capital de Israel a Samaria. E aí, lá em João capítulo 4, muitos falam da dificuldade que os judeus tinham com os samaritanos, que antes eram nações irmãs, mas devido a esse desterro para a Síria, e depois quando voltou muita gente misturada para o território antigo de Israel, e as pessoas cultuavam a Deus e as outras divindades, e assim houve uma mistura de religiões ali no contexto do antigo Israel. Então nós vemos aqui, queridos, algo maravilhoso nesse texto,
que é, como nós colocamos como título, um espetáculo da graça de Deus. Então, o que sobressai nesse livro é a misericórdia de Deus. Então, aqui nós queremos falar com os irmãos, trazer como também algo de aplicação para as nossas vidas, qual é a nossa responsabilidade como cristãos também hoje em tudo isso. Nós vemos Deus executando a sua misericórdia e sendo misericordioso, gracioso, bondoso e que tem agido no coração de muitas pessoas e aqui de uma forma especial para um povo, para uma nação que é uma nação estrangeira e uma grande cidade da época, né? Eu sou fascinado pela antiguidade porque depois que entrou a Idade Média as coisas mudaram de uma forma muito grande. E assim nós vemos que cidades como Roma, que tinha 1 milhão de habitantes, a cidade de Nínive, que lá no século VIII a.C. tinha 600 mil habitantes. Roma, por exemplo, depois da sua queda, ela passou a ter 50 mil habitantes. Então, quando a gente vê os grandes impérios da antiguidade, é algo que nos deixa assim espantados, pelo menos no aspecto da grandiosidade, da engenharia, de tudo aquilo que aqueles povos da antiguidade foram capazes de fazer. Então é num contexto como esse que nós vemos Deus levantando esse profeta, que estava tranquilo, né, no seu reino, que estava tranquilo na sua própria nação, realmente um chamado de Deus, um homem de Deus, a qual nós podemos confirmar, não só historicamente, mas confirmar pela boca do próprio Senhor Jesus, assim trazendo essa comprovação histórica e ao mesmo tempo profética, que o pessoal, na época de Jesus, os fariseus, perguntaram a Jesus, ou pediram a Jesus um grande sinal. E Jesus responde da seguinte forma: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas, que seria aqui, no caso de Jesus, o sinal da sua morte, mas acima de tudo o sinal da sua ressurreição, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, Jesus também ressuscitaria. O sinal que Jesus daria era o próprio sinal da sua ressurreição, e assim Jesus confirma a historicidade do personagem e do profeta Jonas já no Novo Testamento. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, queridos, é no verso 1 do nosso texto. Aqui diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Então a primeira coisa que observamos nesse chamado de Deus, agora já trazendo essa aplicação para nós como servos do Senhor, todos os crentes, de uma forma bem particular, individual, e aqui eu falo para você mesmo, Deus está nos chamando para a gente se dispor. Deus já tem um chamado, nós vemos que Deus é aquele que já derramou da sua graça sobre nós, enviou o seu único Filho para morrer por nós pecadores, e a palavra do nosso Deus nos diz para nós continuarmos uma obra que Ele deu início. Não a obra redentora, porque somente Jesus pode pagar pelos nossos pecados, mas uma obra de continuidade no aspecto da evangelização, no aspecto do cumprimento da grande comissão, da missão de Deus aqui na terra, da evangelização em todos os lugares, em todos os povos. Então o nosso coração, em primeiro lugar, deve estar disposto. Deve haver uma disposição nas nossas vidas de aproveitar as oportunidades que o Senhor Deus nos der para falar para as pessoas que precisam de Jesus. E aqui nós temos recursos dos mais amplos e variados. Eu aqui estou usando esse, que é um recurso, né, da mídia, uma mídia que vai para a internet, e a gente sabe que as mídias se espalham para todos os lugares. Um dia uma pessoa me pediu um apoio, me pediu algumas orientações, e eu não conhecia, uma pessoa do estado de São Paulo, e depois de auxiliar, orientar, passar alguns ensinamentos a respeito da palavra de Deus, eu perguntei para ela como é que ela me conheceu, porque ela tem um colega pastor em comum na igreja que ela passou a frequentar. E ela falou: não, eu conheci pela internet. Então eu conheço várias igrejas, irmãos, que as pessoas estão reunidas em vários países do mundo, aproveitando o recurso das mídias,
sociais, da mídia da internet. E assim nós também devemos aproveitar. Às vezes diretamente conversando com a pessoa, às vezes entregando um texto bíblico, doando a Bíblia, um livro que fala da graça e da salvação de Jesus. O que deve haver sempre no nosso coração é essa disposição para falar, para testemunhar de Jesus. Nós vimos no capítulo 1 que Jonas falou que se dispôs, mas de fato ele não havia se disposto verdadeiramente para testemunhar de Jesus. A Bíblia ali fala que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Que isso seja algo que esteja longe de nós, longe dos nossos corações, faltar com o desejo de obedecer ao chamado de Deus para testemunhar a vida das outras pessoas. A Bíblia fala que ao invés de Jonas sair do lugar onde ele estava e ir pregar na cidade de Nínive, que ficava numa direção, ele simplesmente foi em outra direção, na cidade portuária de Jope, para tomar o navio e ir para o lugar que seria o fim do mundo, a cidade de Tarsis, que alguns afirmam que fica ali no sul da Espanha, já na entrada, no final do mundo mesmo, no final do mar Mediterrâneo. Praticamente Israel está no leste, do mar Mediterrâneo, no final do mar Mediterrâneo, e eles queriam ir para o lado oeste o mais possível que existia, que era justamente já na saída para o Oceano Atlântico. Então é uma viagem de cerca de 3.000 quilômetros que Jonas queria ir, e ele havia dito que queria fazer a vontade de Deus. Mas na verdade ele não quis inicialmente fazer isso. E uma grande verdade que aprendemos aqui nesse texto é que nós não temos como fugir da presença de Deus. Nós não temos como fugir daquilo que são os propósitos de Deus para a nossa vida. O Salmo 139 é um exemplo, quando o salmista ali, tudo indica que era o rei Davi que escreveu esse texto, ele fala: Senhor, mas para onde fugirei da tua face? Não tem como a gente fugir de Deus. E aqui, se você é um colega, pastor, evangelista, missionário, e que às vezes está em algum tipo de angústia, em algum tipo de dificuldade com relação ao chamado, ao que fazer, é muito apropriado nós observarmos o que aconteceu com Jonas. Era um servo consagrado, não tem nada que desabonasse a vida de Jonas até chegar nesse momento aqui. E aí a Bíblia aqui nos fala que ele tentou fugir, toma um navio, vem uma tempestade. A Bíblia fala que os povos que estavam ali naquele navio começou a questionar, porque eles eram muito supersticiosos e tudo tinha a ver, eles eram como se fossem os animistas, e tudo tem a ver com a realidade espiritual, e eles começaram a pensar, deve ser o Deus de alguém, até que encontraram Jonas dormindo no barco, e ele reconhece que foi por causa dele, porque ele estava fugindo. E aí, mesmo com todo o temor, há ali uma certa reverência até, se a gente for pensar por um lado, e a Bíblia ali nos diz que ele foi jogado ao mar, e o povo clamou ao Deus agora de Israel, e aí Deus manda um grande peixe, aquele homem fica 3 dias no ventre daquele grande peixe, e lá no capítulo 2 existe uma oração maravilhosa, e aquela oração, queridos, se nós formos observar, ele estava orando os salmos. As várias citações que tem ali são de salmos, incluindo a última frase daquele texto que fala o seguinte: do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. Uma doutrina muito central da fé reformada, que é justamente que a salvação vem de Deus. A salvação vem do Senhor. E aí a Bíblia agora nos fala que ele volta para cumprir o chamado de Deus, onde nós entramos aqui no capítulo 4, e ele faz aquilo que ele foi chamado para fazer e pregou ali a palavra às pessoas. Então, nós precisamos pontuar algo que é muito importante nesse texto, é a soberania de Deus sobre tudo. Nós vemos a soberania de Deus, como eu disse, na tempestade, num grande peixe que foi enviado, o primeiro submarino que existiu no mundo foi Deus que providenciou para Jonas, 2.800 anos antes do nosso tempo.
Depois Deus, quando Jonas fica muito irritado, que é a sequência do nosso texto aqui, no capítulo 4, ficou muito irritado porque Deus foi gracioso. E ele sabia que Deus era gracioso, mas o preconceito, a dificuldade de lidar com os ninivitas, que era um povo pagão e ímpio, e perverso, cruel, um povo que exercia também a sua religiosidade de uma forma muito, muito cruel, em termos de sacrifícios. A palavra do nosso Deus aqui diz que Deus, assim, Jonas olhando para aquela cidade, ele nem quis ficar para congratular, para se alegrar, porque eu creio que todos nós, se pregássemos o Evangelho para as pessoas e muitas delas se convertessem, nós íamos pular de alegria, iríamos glorificar e exaltar o nosso Deus, mas não foi o que aconteceu com Jonas. Então Jonas sai, fica de longe olhando para baixo, o espetáculo da graça de Deus acontecendo. Na sequência do nosso texto aqui, nós vimos que quando as pessoas se converteram, no verso 5, desde o maior até o menor, e jejuaram, vestiram um pano de saco e cinza, que era um sinal de arrependimento, né, de pesar, de tristeza. A Bíblia diz que essa notícia chegou ao imperador, ao rei de Nínive. Ele também se levanta do seu trono muito poderoso, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e cinza e também proclamou ali um manifesto a todos, dizendo: por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, nem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco. E aí diz o seguinte no verso 9: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E aí o verso 10 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Ou seja, aquelas pessoas, começando do imperador, se arrependeu. E como Nínive era uma cidade portuária, né, às margens ali daqueles grandes rios da antiguidade, então nós observamos que aquilo com certeza se espalhou para todos os lugares. Foi um testemunho poderoso, assim como a saída do povo do Egito. Creio que a conversão daquele povo de Nínive, incluindo seu rei, também foi algo fantástico e maravilhoso. Então, Deus não é só o Senhor da natureza, mas Deus também é o soberano sobre a história e sobre o coração das pessoas. Ele é soberano para salvar. Então Deus salva Nínive, uma cidade perversa e má. Então, o primeiro ponto aqui que nós destacamos é que nós precisamos nos dispor. E para isso é preciso se levantar do nosso estado de comodidade. Deus tem uma mensagem que deve ser pregada e Ele confiou esta responsabilidade aos seus servos, ao seu povo, à sua igreja. Foi somente a alguns que são chamados de líderes da igreja. Mas todos nós, seus servos, somos chamados para fazer isso. Então, que Deus assim nos ajude a nos dispormos, mas não somente nos dispormos, mas nós precisamos também ir. Então o texto aqui fala que Jonas se dispôs e foi. A ênfase que nós falamos aqui foi na questão da disposição. Nós precisamos ter essa disposição, mas precisa ter a disposição com a ação. Então a gente precisa ir. Então a gente observa aqui que a mensagem era uma mensagem dura, uma mensagem de condenação. Não foi se arrependa. A mensagem era Deus falando: Deus vai destruir vocês. Então a gente observa aqui o texto, a mensagem, tanto no capítulo 1 como aqui no capítulo 3, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Como eu já disse, a cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio, ela era a própria personificação do mal e da crueldade, como a gente pode observar no livro de Naum, no capítulo 3. No verso 1 diz: ai da cidade sanguinária
toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. E eu adianto alguns versos, lá no verso 5, Deus diz o que aqui ia fazer com ela. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. E realmente, 200 anos depois, né, do período do profeta Jonas, realmente Nínive foi subvertida. Mas naquele período inicial, nós observamos pelo menos algum tempo, porque já em 722, né, pouco tempo, ali 40, 50 anos, esse mesmo povo foi e dominou o povo de Israel. Então, o ensino também que a gente aprende aqui é que nós temos de ir aonde nós não queremos. Pense agora uma pessoa que você tem assim, muita dificuldade, ou algumas pessoas, ou algum lugar, algum trauma, algum mal que ele fez, e imagina agora Deus falando, agora você vai falar e vai pregar e vai dizer que Deus é misericordioso, bondoso, compassivo e que você precisa se arrepender. E se você se arrepender, você vai encontrar a salvação. Então nós, de alguma forma ou de outra, temos as nossas xenofobias. Às vezes a gente olha para algum outro povo e fala, não, esse povo aqui é mais evoluído, tem mais condições, tem, né, uma educação maior do que a nossa, mas também a gente pode olhar para uma outra que a gente aparentemente nesses aspectos tem mais limitações do que a gente, e a gente tem que querer tratar com desprezo essas pessoas, ou alguns povos que têm alguma religião que hoje está perseguindo os cristãos, como os muçulmanos em muitos lugares, como os hindus, até mesmo os budistas, né, que a gente sempre acha que é muito pacífico, mas em alguns lugares tem perseguido os cristãos. Mas mesmo nesses lugares, algumas tribos indígenas, né, tribos, né, de outros continentes, a gente vê aquela dificuldade, né, de receber o cristão, mas Deus diz que é para a gente ir também a esses lugares. Então, nós vemos aqui que quando Jonas pregou, aquela nação ela se arrepende. Mas como eu disse, a vontade de Deus, ou melhor dizendo, a vontade de Jonas, era que eles fossem destruídos. Então a grande lição também que a gente tira num texto como esse é a questão da salvação pela graça. Deus, ele salva quem ele quer. Né? O maior missionário depois de Jesus, que andou por essa terra, não tenho dúvida nenhuma que foi o apóstolo Paulo. E a Bíblia nos mostra que ele era um perseguidor da igreja, consentiu na morte de muitos cristãos no início, mas Deus o chama, né, de uma forma também, foi a mais espetacular de todas, a conversão do apóstolo Paulo, e agora ele passa a pregar o Evangelho e a sofrer agora por causa do nome de Jesus. Então nós precisamos alargar a nossa visão quanto à pregação. Às vezes a igreja hoje, principalmente as igrejas mais históricas, tradicionais, elas têm um pensamento um pouco parecido com o pensamento de Israel no Antigo Testamento. Ela é centrípeta, né? Quem quiser que venha. Eu não vou falar, não vou evangelizar, não vou dizer nada para ninguém. Só porque no Novo Testamento muda isso. A missão passa a ser centrífuga. Não é que agora as pessoas tinham que ir lá para Jerusalém. A Bíblia diz que agora, a partir de Jerusalém, era para eles pregar o Evangelho em todo o mundo. Nas cidades próximas, nas regiões próximas, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Muda um pouco. E assim deve ser a visão da igreja até hoje. Participar ativamente da evangelização do mundo. Alguns estudiosos disse o seguinte a respeito do livro de Jonas. Vou citar aqui o Greenway e o Monsma, num livro chamado Cidades. Ele diz: o significado do livro de Jonas para a missão urbana pode ser estudado de muitos ângulos,
os estrategistas de missões veem nele um padrão familiar. Deus comissiona o seu mensageiro, que vai à cidade e anuncia a palavra de Deus, e com o resultado os habitantes da cidade arrependem-se e voltam-se para Deus. Do ponto de vista da estratégia de missões, Jonas é frequentemente encarado como um modelo para todos os tempos. Então, não é só sobre uma questão da baleia ou uma questão da vocação, mas, acima de tudo, do propósito salvador de Deus para a humanidade até o final dos tempos. Então, outro autor também, o Timothy Keller, no livro A Igreja Centrada, ele diz: Jonas é o único profeta do Antigo Testamento enviado a uma cidade pagã, para convocá-la ao arrependimento. E louvado seja Deus, porque apesar das relutâncias, a soberania de Deus foi maior do que as dificuldades, os preconceitos, não é? A raiva que Jonas tinha com relação aos ninivitas. Então a vontade de Deus, pode ter certeza disso, sempre vai prevalecer. E o último, é preciso a gente compreender que nós somos canais de bênçãos nas mãos de Deus. Então, como a gente já falou aqui, eu observo e encaro e olho pelos olhos da fé como um grande espetáculo, um dos eventos mais lindos que a gente pode ter visto na história. Uma cidade pagã ímpia, agora curvada, né, em jejum, em atitude de contrição, né, com a boca no pó, pano de saco e cinza, né, um rei que vestia as roupas mais pomposas, mais imponentes que podiam existir, ele agora se põe nessa condição diante de Deus. Jonas, de fato, ele vai com uma mensagem de condenação. Era um profeta desconhecido, era alguém do estrangeiro, ou seja, estranho, e ele traz uma mensagem do Deus de Israel. E muitos poderiam falar bem assim, mas eu não estou nem aí para esse profeta, hebreus. Não tem o que fazer lá na sua terra, e agora vem aqui nos perturbar, mas não foi isso que aconteceu. O texto aqui nos mostra a conversão daquele povo, de toda aquela cidade, como a gente vê lá na última frase, que é um livro que fica aparentemente aberto, porque Deus faz uma pergunta para Jonas: Jonas, será que eu não hei de ter misericórdia, né, de todo esse povo que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? Calvino diz que a mensagem de Jonas não foi uma mensagem de misericórdia. Pelo menos no seu coração não era a intenção mais íntima do profeta. Ele queria aterrorizar os ninivitas. Você só tem 40 dias a partir de hoje. A partir de amanhã, 39 dias. Deus vai destruir vocês. Obviamente que Jonas não chamou aquele povo à fé. Mas é interessante, irmãos, como a gente quer frisar aqui, que o povo de Deus é canal de bênçãos. Então, mesmo que a gente nem queira, nem esteja com muita vontade, mas algo que é muito importante também frisar na Bíblia é a questão da obediência. Apesar de tudo, Jonas obedeceu a Deus. E nós observamos aqui que nós não devemos estar na igreja simplesmente num estado de contemplação, mas como despenseiros da multiforme graça de Deus, chamando os pecadores ao arrependimento e à fé. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, a Bíblia ali nos fala que Deus nos confiou o ministério da reconciliação, Deus nos deu o ministério da restauração. Ele confia a nós, e lá ainda fala assim, como se fôssemos boca de Deus. E de fato, aqui na terra nós somos a boca de Deus, as mãos de Deus e os pés de Deus aqui na terra. É óbvio que ele age diretamente, de uma forma poderosa, mas Deus também quer usar todo o nosso corpo para ser agora instrumento de justiça nas suas mãos. Como Paulo também fala lá em 2 Coríntios 4, 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus
e não de nós. E aqui a gente finaliza, queridos, dizendo que não existe nas Escrituras um chamado ou um dom chamado dom de banco. Dom de ficar sentado apenas na igreja, participar ali, confraternizar, ouvir e ir para a nossa casa, passar a nossa semana inteira, sem realmente pensarmos na realidade da expansão do reino de Deus aqui à Terra. Lembro do pastor Hernandes Dias Lopes, que em uma de suas mensagens, já tem muito tempo, ele falou o seguinte: enquanto os testemunhas de Jeová gastam as solas dos pés para testemunhar de Jesus, nós gastamos os bancos da igreja. E aqui, amados, a gente precisa atentar para essa realidade. Né? Como a gente falou, se a gente for pensar, por que Deus chamou Jonas para ali? Qual o propósito do livro de Jonas na Bíblia? Justamente para nos mostrar isso, para nos mostrar o propósito salvador de Deus. Né? Eu citei aqui alguns exemplos de alguns estudiosos, porque eles estão focando na questão da missão urbana, mas a missão ela não é só urbana, a missão é rural, a missão é tribal, a missão é onde houver gente. Onde houver gente, Deus quer chamar o seu povo e quer que o povo vá. E a gente precisa se preparar para esse mundo, né, que está centralizando. Hoje, praticamente 75% das pessoas vivem em cidades. Cidades com mais de 1 milhão, já tem mais de 50 cidades nesse patamar. E existem aí as grandes megalópolis do mundo, que são os grandes influenciadores da cultura e da civilização mundial, são essas grandes cidades. Então a igreja precisa realmente estar atenta a isso. Então Deus nos chamou à salvação e junto com ela nos chama para sermos testemunhas de Jesus. Então, recapitulando aquilo que a gente aprendeu aqui hoje, nós devemos nos dispor. Segundo, nós devemos ir e devemos compreender que somos os canais que Deus quer usar aqui nesse mundo. É a estratégia de Deus. Nós que cremos na absoluta soberania de Deus, e como Jonas falou, que Deus é quem salva, porque o Pai chama, o Pai escolhe, melhor dizendo, Jesus morre pelos pecadores e é o Espírito Santo que convence as pessoas dos seus pecados. Mas nesse meio termo ali, Deus quer usar a igreja para ser testemunha. E quando a igreja testemunha da palavra, faz as pessoas conhecerem a palavra de Deus de alguma forma, nos escolhidos de Deus, o Espírito Santo aplica a obra de Cristo na vida dela. Faz um chamado que a gente chama da vocação especial, do chamado específico, ou do chamado interno, que nós não podemos fazer. Mas Deus quer usar a igreja. Ele é como se fosse, né, já algumas pessoas disseram, o ator principal. Ele é o protagonista. Mas nós mesmos, sendo coadjuvantes, temos um papel muito importante no chamado de Deus aqui nesse mundo. E que assim, amados, nós possamos ser continuadores do ministério de Jesus. Porque o próprio Jesus diz: assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio. Que possamos ser coparticipantes desse espetáculo da graça de Deus. Amém? Vamos orar, né? Onde você estiver, se for possível, feche seus olhos. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor e que possamos ser vasos de bênçãos nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai eterno, mais uma vez colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Queremos clamar, ó Pai, da tua misericórdia. Sabemos que o Senhor tem executado misericórdia, ó Deus, e fidelidade todos os dias das nossas vidas, mas apesar de nós, vasos, como o apóstolo Paulo diz, vasos de barro, assim o Senhor manifesta da tua glória, ó Deus, até para que não tenhamos com que nos gloriarmos. Deus, esta obra é do Senhor, a obra da salvação é toda do Senhor, mas que o Senhor nos ajude, o Senhor nos fortaleça, que haja disposição no nosso coração, que haja atitude, ó Deus, porque o Senhor quer nos usar como vasos nas tuas mãos. Reveste-nos, ó Pai Santo, com o teu poder, reveste-nos, ó Pai Santo, com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Chuvas de bênçãos sobre a sua vida. Amém.